Em tempos marcados pela velocidade das informações e esse avanço das tecnologias e pelos desafios impostos pela desinformação, refletir sobre o papel da comunicação na sociedade torna-se sempre urgente e necessário. É nesse contexto que o 10º Conefas convida à reflexão sobre o tema Comunicação e Democracia, a informação como bem público, ressaltando a importância de um jornalismo ético, plural e comprometido com a verdade, capaz de contribuir com a construção de uma sociedade mais justa, transparente e democrática. Eu convido a senhora Patrícia Guabiraba, assessora de comunicação do Sindicato dos Fazendários do Ceará Sintaf. Senhora Patrícia Campos Melo, repórter especial da Folha de São Paulo, comentarista da TV Cultura. A senhora Ebeli Rebouças, jornalista e apresentadora do podcast As Cunhãs. Patrícia Campos Melo, repórter especial da Folha de São Paulo, comentarista da TV Cultura. Apresentar, por gentileza. Vencedora de diversos prêmios, a exemplo do prêmio Maria Morris Cabot, da Columbia University, também formada em jornalismo pela USP, mestrado pela Universidade de Nova York, autora de Máquina do Ódio e Lua de Mel em Coban. Também Ebeli Rebouças, jornalista, doutora em comunicação e integra a equipe da Secretaria de Comunicação e Marketing da Universidade Federal do Ceará e, como já dizemos aqui, uma das jornalistas do podcast As Cunhãs. Patrícia, por gentileza. Boa tarde a todos. Vou aqui fingir costume, do lado de duas grandes jornalistas que eu admiro, A Patrícia Campos Melo, inclusive, já pedi para autografar o livro A Máquina do Ódio, que é um tema também que me interessa muito, e a Ebeli, que faz parte das apresentadoras, hosters, dos podcasts As Cunhãs, que é maravilhoso, também convido quem não conhece ainda, junto com a Camila e a Inês, que estava aqui conosco ontem, fazem também um belíssimo trabalho no podcast As Cunhãs. Bem, esse tema, comunicação e democracia, a informação como bem público, é um tema que nos é caro ao sindicato, que, inclusive, eu agradeço ao nosso diretor Nilson por me convidar para esse painel, porque, de fato, os sindicatos foram grandes lutadores da democracia, pela democracia. E hoje nós vemos essa enxurrada de desinformação, que afeta tanto o nosso presente e o nosso futuro, poderá afetar muito mais o nosso futuro. Então, é um tema que é essencial para que possamos debater aqui no nosso Congresso Estadual dos Fazendários, que tem essa missão de debater o fisco estadual e o Brasil do futuro. E a Patrícia está aqui conosco, ela veio de longe, desde já agradeço também a disponibilidade dela, e passo a palavra, então, para que ela possa iniciar a sua exposição. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Patrícia, minha xará. Obrigada, muito prazer, Ebeli. Já ouvi falar muito de você. Poxa, uma honra estar aqui no Ceará. Pena que eu não vou poder ver mais a cidade linda de vocês, Fortaleza, que eu estou de plantão no final de semana, mas eu queria dar parabéns ao sindicato, ao Sintaf, pelo evento e pelo prêmio de jornalismo tão importante. E eu queria falar um pouco sobre o que a gente vem chamando de censura pelo barulho. Tem uma decisão bem antiga da Suprema Corte Americana, de 1919, que ela era um juiz no dissenso, que ele fez, se chamava Oliver Wendell Holmes. Ele cunhou uma expressão que era o mercado livre de ideias. Segundo ele, no mundo, era como se fosse uma praça pública. Você devia deixar todas as pessoas falarem que, naturalmente, as ideias melhores elas iam vencer. Então, você nunca deveria ter nenhuma intervenção do governo. A ideia que fosse melhor, ela ia ganhar das outras. O único problema dessa teoria é que, como
o livre mercado, como a gente sabe, nem sempre os melhores vencem, né? Nem sempre ele é justo. E é exatamente isso que a gente está vivendo com muita força hoje. O que a gente vê é como se tivesse no mundo uma praça pública em que todo mundo estivesse ali falando, tentando ser ouvido. O problema é que tem um pessoal que está usando o megafone, outro pessoal que usa o microfone, outro pessoal consegue implantar um chip na cabeça das pessoas. Ou seja, você não tem uma competição leal, é uma competição desleal. E isso, um dos motivos importantes para isso, é que hoje em dia você não tem uma praça pública de informação. Essa praça foi privatizada. Quem manda no que a gente vai poder ouvir, poder ler, poder assistir, não é uma praça pública em que as coisas melhores sobressaem. Não, são algumas empresas do mundo. É o Google, é o Facebook, né, a Meta, é a OpenAI, que é a dona do ChatGPT. São eles que decidem o que eu, você, vamos ouvir. E são eles que decidem se uma coisa que eu disser vai chegar até uma pessoa ou até 1 milhão de pessoas. E o que acontece é que você tem líderes globais, eu posso citar Donald Trump, obviamente, a gente chama eles de populistas digitais. Donald Trump, o Viktor Orbán, que era o ex-primeiro-ministro da Hungria, você tem o Narendra Modi na Índia, você tinha o ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil, que eles lidam muito bem com essas ferramentas digitais como uma maneira para você manipular a opinião pública. Qual que é o objetivo da informação e da comunicação para a integridade da democracia? É que as pessoas tenham acesso a uma informação que seja uma informação de qualidade, né? É uma informação que ela não é falsa, é uma informação que ela não é simplesmente uma opinião, ela é um fato. E, com essa informação, a pessoa, cada uma delas, possa tomar a sua decisão, em quem que ela vai votar, o que ela quer fazer, o que ela não quer fazer, sem ninguém botar um chip na cabeça dela. É ela que está escolhendo. Só que, quando a gente fala de liberdade de expressão, e essa expressão, liberdade de expressão, ela foi sequestrada pela extrema-direita, a gente não fala da liberdade, do direito que cada um de nós temos de ter acesso a uma informação checada e de qualidade. A gente saber que o que a gente está lendo, o que a gente está vendo, o que a gente está assistindo, é verdade. Não é uma coisa manipulada. Esses líderes populistas digitais, eles trabalham com duas coisas, principalmente para tentar manipular a opinião pública, manipular eleições ao redor do mundo. Por um lado, eles vão querer distorcer o ambiente de informação, ou seja, ou com desinformação, que é a informação falsa, ou você vestindo opinião como se fosse um fato. Tá? Em segundo lugar, para isso funcionar, eles precisam descredibilizar e atacar os jornalistas e o jornalismo profissional. Tem uma coisa que foi muito usada ali durante a anexação da Crimeia pela Rússia, em 2014, que eles chamavam de mangueira de falsidades. Se você falar uma coisa falsa ou distorcida muitas vezes, de vários lugares, a pessoa começa a ter uma familiaridade com isso. Aí você fala assim, mas eu já ouvi isso. Mas isso aqui, mas alguém já me falou isso, mas eu já vi isso em algum lugar. Às vezes, você pode não acreditar naquilo, mas às vezes você não descarta de cara, né? E muitas vezes a ideia é justamente essa, é que a pessoa, não exatamente você consiga fazê-la mudar de ideia ou manipular totalmente a opinião, mas que ela não saiba mais o que é verdade e o que não é. Mas será que isso é verdade? Eu vi em tantos lugares. Será que é isso? Vou dar um exemplo. Quem de vocês aqui já ouviu falar naquele ator Juliano Casarré? Um monte de gente, né? Bom, acho que vocês também ouviram que ele criou um curso para homens, né? Que é para defender os homens, esse sexo frágil, das mulheres, né, que estão acabando. E ele fez um debate na Globo News recente, em que ele falou uma coisa, que ele falou que, hoje em dia, mais homens são mortos por mulheres do que o contrário.
Isso é uma mentira completa. Eu até peguei aqui o dado exatamente. Espera aí. Só, né, já que a gente trabalha com informação checada, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nas mortes violentas intencionais, os homens cometem mais de 91% dos crimes. E as mulheres são as autoras em cerca de 4% a 6%. O que ele disse é: mais mulheres matam homens do que homens matam mulheres. Isso é completamente falso. Aí você fala, bom, é falso. Né? O pessoal, a agência de checagem, né, a notícia, falaram, isso aí não é verdade. Isso não importa. Porque aquele trechinho daquele, ou dos vídeos que ele faz, ou daquele debate na Globo News, isso vai viralizar. E muita gente só vai ver isso ou só quer acreditar nisso. A pessoa até vai ler a checagem. Então, assim, isso tudo é método. Não é aleatório que ele fala um negócio desse num debate. Né? É porque ele sabe que isso vai colar com certa parcela da população, e com outra parcela da população, isso vai criar uma dúvida. A pessoa vai falar assim, nossa, será? Nossa, então por que existe Lei Maria da Penha? Por que se fala em feminicídio? Mas, né? Então, assim, esse tipo de coisa... e a outra coisa é o seguinte, tem vários estudos, e aí acho que vocês que estudam, a Ebele, que é da universidade, saber, que mostram que a desinformação, a informação falsa, ela viraliza muito mais do que uma informação correta. Tem alguns motivos para isso. Né? Por exemplo, muitas vezes uma informação falsa ela é formulada de uma maneira em que ela gera emoções fortes. Né? Então, com isso, ela engaja mais. O que é engajar mais no algoritmo? Tem mais curtidas, mais compartilhamentos, mais visualizações. E o que engaja mais? O algoritmo, que é essa entidade que determina nas redes sociais, por exemplo, entre outras coisas, qual é o alcance de uma informação, né? Se essa sua informação vai chegar para 2 pessoas ou para 1 milhão. Se ele engaja mais, ele ganha mais alcance com o algoritmo. Então, se você tem uma informação assim, é isso. Os homens, as mulheres matam muito mais os homens do que o contrário. Você fala assim, nossa, mas que revoltante. Então, os homens estão injustiçados. Então, por que tem feminicídio, lei de feminicídio, etc. Isso gera um sentimento forte, esse negócio amplifica. A checagem da informação, que é o Fórum de Segurança Pública, né? Sono, 3 pessoas. Então, é uma competição desleal que a gente vive hoje, né? Da informação checada, informação de qualidade, com esse conteúdo que gera engajamento, que gera emoções fortes. E os populistas digitais, eles trabalham exatamente com isso, eles sabem exatamente o que gera engajamento. Vou sair um pouquinho aqui do script. Eu fiz uma matéria recentemente sobre como é que a inteligência artificial está sendo usada nas campanhas eleitorais deste ano, né? No caso, nas pré-campanhas. Então, a gente pensa muito de campanha eleitoral, a gente pensa em deepfake. Vocês sabem o que é deepfake? São aqueles vídeos ou áudios que imitam perfeitamente. Então, aparece lá. Teve uma eleição na Argentina, há um tempo atrás, que você tinha o ex-presidente Maurício Macri, que aparecia apoiando um candidato do partido do atual presidente Milei. Não era o Macri, mas era um vídeo tão perfeito que parecia o Macri, com a voz do Macri, que aquilo, muita gente acreditou naquilo. Isso é o deepfake, isso é proibido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Está correto. Só que a IA é usada de diversas formas. Nas campanhas, por exemplo, eles usam a IA para te entregar uma mensagem super customizada, específica. Então, assim, você tem as campanhas, elas estão recolhendo dados de todo mundo que curte ou interage com postagens dos candidatos, dos rivais dos candidatos. Então, elas conseguem classificar os eleitores em grupos menores. Vou dar um exemplo aqui, usando São Paulo. Mulheres de classe média que não têm plano de saúde e dependem do SUS e votavam no PSDB, mas estão desiludidas e agora não sabem se votam na esquerda. Eles têm um grupo que eles vão fazer uma mensagem específica para este grupo, totalmente customizado. Então, assim, e com isso eles automatizam todo esse recolhimento das informações para você conseguir dividir em clusters as pessoas. Isso tudo torna a mensagem muito mais eficiente. O presidente Donald Trump, por exemplo, o que ele faz? Ele
tem postado várias coisas com inteligência artificial no X, né, no Twitter, e no Truth Social, que é a rede dele. Recentemente, acho que vocês ouviram falar, ele postou uma que era uma imagem dele como Jesus. Tinha outra que era ele como Papa. Aí você fica pensando, mas por que esse cara posta esses negócios? Né? Porque, assim, teve muitos católicos, muitos cristãos acharam um absurdo aquilo. A campanha permanente dele, ele está no governo, mas tem ali toda a estratégia de comunicação. Eles estão analisando exatamente como as pessoas reagem a esses posts. Esses posts geram um recorde de engajamento, porque é isso, você gera uma revolta, né, uma sensação muito forte, aí você consegue ali, bom, os católicos reagiram assim, o pessoal reagiu assado, então como é que a gente muda a nossa mensagem conforme... Então, assim, tudo isso faz do ecossistema de informação uma coisa muito mais complexa do que isso, do que se falava. É uma praça pública. Gente, é preciso ter liberdade de expressão. Não precisa ter uma regulamentação do governo. Isso tudo é balela, né? Não ter a regulamentação do governo, primeiro que parte de uma premissa falsa, né, de que é liberdade de expressão. Hoje a gente sabe que não existe liberdade de expressão na internet. Vou voltar para o X. O X, que era o Twitter, foi comprado pelo Elon Musk, que é o cara mais rico do mundo, bilionário, quase trilionário. O algoritmo, a gente sabe que o algoritmo dele, que é o que vai determinar o alcance das publicações, ele tem uma influência grande sobre isso. A liberdade de expressão que existe no X é a liberdade do Elon Musk do que ele quer que as pessoas vejam ou não. Então, assim, eu sou dono do parquinho e eu determino, vocês vão ver essa informação, essa notícia, ou vocês não vão ver essa informação. Né? Não existe uma liberdade de expressão, existe uma privatização da praça pública de informação. Mas voltando para... Desculpa, me perdi aqui. Voltando para esses líderes populistas. Então, assim, o que é o sonho de um Narendra Modi, de um Donald Trump? Eles querem que a imprensa, que o jornalismo, e por isso, de novo, é tão importante iniciativas como a do Sintaf de fazer um prêmio para jornalismo. Eles querem que os jornalistas sumam, porque o jornalista é um chato. Ele vai falar qualquer groselha que é mentira, eu inaugurei não sei quantas pontes, etc. E vai ter um jornalista que vai estar ali do lado checando, falando assim, não, senhor, o senhor não inaugurou tantas pontes. Ou vai puxar a capivara do cara e vai falar, olha, na verdade, teve não sei o quê de corrupção, o TCU, etc., etc. Então, o objetivo final para você ter esse ecossistema de informação manipulada é você tirar o jornalista da equação. E, para isso, uma tática que eles vêm usando é você descredibilizar, você intimidar e você fazer assassinato de reputação. É triste a gente pensar como a internet mudou, né? No começo, na verdade, era uma coisa maravilhosa, né? Que você pensava assim, pô, se eu quero ter uma informação, eu preciso comprar o jornal X, eu preciso assistir a TV Y. Eles são os guardiões da informação, né? Eles têm esse poder. Aí veio a internet, aí você pensou, poxa, muito bom isso, né? Eu posso entrar direto no site e pegar a informação que eu quero. Você eliminou, você democratizou o acesso à informação. E um pouco depois, isso também faz muito tempo, não sei se vocês vão lembrar, tinha a história dos jornalistas cidadãos, que era uma pessoa, poxa, fulano calhou de estar não sei aonde, quando teve um terremoto, ele está lá registrando. Você aumentou os tentáculos, né? Você tinha testemunhas oculares que podiam compartilhar essa informação. Então, era uma coisa muito incrível. O ruim é que não demorou muito para você ter essas pessoas, que são desde líderes até as próprias empresas, que conseguem burlar o sistema e usar isso de uma forma que os favorece. Desculpa, gente. Aí, no começo, né, quando começou essa vamos dizer, pressão para a regulamentação, as plataformas de internet começaram a dizer, não, isso aí vai ser uma censura do governo, isso aí é contra a liberdade de expressão, a gente vai fazer autorregulação, a gente vai se autopoliciar. E a gente viu um exemplo de como isso não dá certo na prática no 8 de janeiro de 2023, quando você teve os ataques em Brasília. Naquela época,
não sei se vocês vão lembrar, na eleição de 2022, foram muitos e muitos meses de disseminação de informação falsa na internet, de que o voto ia ser roubado, de que a urna eletrônica não funcionava, etc. Aí teve a votação, o presidente Lula ganhou no segundo turno, e aí você teve todo aquele pessoal que não aceitava o resultado e que começou a incitar as pessoas a contestarem o resultado, dizendo que o resultado... As plataformas de internet, o Facebook, o YouTube, etc., todos tinham regras que diziam que, quando tiver uma postagem incitando o golpe, ou seja, insuflando, estimulando as pessoas a derrubarem o governo, a não acreditarem em uma eleição que foi transparente, ou incitando a violência, né, a gente vai retirar isso, porque a gente não quer que seja um veículo para esse tipo de desinformação. Elas estavam com a barra suja, porque 2 anos antes tinha acontecido uma coisa muitíssimo parecida nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, que foram partidários do então presidente, ainda era presidente, Trump, que também contestaram o resultado da eleição e foram lá e fizeram um ataque ao Capitólio, com mortes, etc. Então, elas estavam com a barra suja, assim, não, agora a gente tem um controle muito rígido e a gente não vai deixar esse tipo de conteúdo. Depois do 8 de janeiro, no Brasil, teve um episódio muito interessante que mostra como essa ideia de que deixar as próprias empresas se regularem, como isso daí é balela. O Facebook tem um negócio, a Meta, que chama Conselho de Supervisão do Facebook, que supostamente é um conselho independente, mas ligado ao Facebook, que toma decisões em relação ao Facebook. Teve um dos vídeos que viralizaram nesse período, era um vídeo de um fulano dizendo: precisamos contestar, eu não lembro exatamente a fala, tá? Mas basicamente o conteúdo era: precisamos contestar esse resultado roubado, venham todos para Brasília, vamos quebrar tudo, etc. Esse vídeo não foi retirado pelo Facebook, ele ficou ali. Ele viralizou, um monte de gente viu. A gente não sabe quantas pessoas podem ter sido influenciadas por isso. E o Conselho de Supervisão do Facebook falou que passou por 6 moderadores de conteúdo, que são, em tese, as pessoas que vão ali examinar. Depois do sistema automatizado, tem pessoas que, quando é uma coisa grave, que isso escala, elas vão examinar, que passaram por isso, e nenhum deles falou assim: não, eu acho que isso viola as nossas regras, acho que isso está incitando a violência. O Conselho de Supervisão documentou tudo isso e falou assim: gente, vocês precisam tirar isso. Eles só tiraram 20 dias depois. Ou seja, mais uma demonstração de que, se não houver uma regulamentação, as empresas, as mega empresas, Meta, Google, OpenAI, eles não vão sozinhos se policiar e reduzir a circulação de conteúdo que dá dinheiro para eles. Porque engajamento é dinheiro. Quanto mais tempo as pessoas estão interagindo com conteúdo revoltante desses, essas empresas estão absorvendo dados sobre essas pessoas. Quanto mais dados elas têm, elas conseguem vender para os anunciantes uma coisa mais eficiente de como os anunciantes vão direcionar os anúncios. Então, assim, sozinhas, elas não vão fazer uma coisa que, na realidade, diminui o lucro delas, né? A gente viu que essa autorregulação que elas pregavam é um negócio que, na prática, não funciona. E essa história de dizer que existe uma liberdade de expressão e qualquer tentativa de regulamentação é censura, na realidade, a internet, como a gente tem ela hoje, as redes sociais, já censura a participação de certas parcelas da sociedade. Por quê? Se você tem uma rede social, e o X é um bom exemplo, né? Depois que o Elon Musk comprou, ele retirou várias das regras, e o que a gente vê hoje é conteúdo nazista, conteúdo homofóbico, conteúdo misógino. Isso faz o quê? Você tira da praça pública certas pessoas. Se eu sou uma pessoa que eu sou alvo desse tipo de ataque, eu não vou querer participar, eu não vou querer estar lá. Você acaba excluindo. Você censura minorias dessa praça pública de informação. Espera aí, como que eu estou de tempo aí? Ah, tá bom. Eu empolgo aqui e sou ruim de tempo. Então, de novo, é uma falácia quando se diz assim. A gente teve 2 coisas recentes agora. Você teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal
no ano passado. Se tiverem perguntas, viu, gente? Levanta a mão aí que... Ah, tá bom, então tenho tempo. Eu já subvertendo aqui as regras. Uma decisão do Supremo no ano passado em relação que aumenta a responsabilidade dessas empresas e agora a gente teve 2 decretos do governo. Acho que tem gente ali conversando. Não sei se o pessoal quer fazer pergunta, alguma coisa. E a gente... Desculpa que agora me perdi. Então, e o que a gente está vendo agora é, de novo, toda essa narrativa de que é uma censura a qualquer tipo de tentativa de regular. Tudo isso que a gente está vendo, que a gente já está um pouco mais esperto, né, de entender que o que a gente vê em rede social não está lá à toa, que ou alguém está ganhando dinheiro com isso, ou tem um monte de influenciador que não divulga que está sendo pago, mas está sendo pago para fazer alguma publicidade, né? Só que isso fica muito mais complexo com a inteligência artificial. Quem aqui já usou o ChatGPT ou o Gemini, alguma coisa desse tipo? Então, a diferença é o seguinte: quando a gente ia no Google para fazer uma pergunta, vou te dar um exemplo. Eu quero saber qual é o melhor vinho do Rio Grande do Sul, o melhor vinho branco do Rio Grande do Sul. Aí vinha ali os links, os resultados, e levavam para determinados sites, inclusive assim, a Revista do Vinho do Brasil, né? Que tem ali, inclusive, jornalistas que estão dedicados a pesquisar qual que é o melhor vinho. Então, você sabia de onde estava vindo a sua informação. Agora, você pergunta isso, e no resultado por IA do Google ou no ChatGPT, vem ali um resumo. O melhor vinho do Rio Grande do Sul, o melhor vinho branco, é X, Y e Z. Aí, lá embaixo, tem um link. Às vezes você clica, às vezes não, né? Às vezes você está com pressa, às vezes você está com preguiça. A gente, todo mundo. Então, você não sabe exatamente de onde veio essa resposta. Essa resposta vem de milhares, centenas de sites de informações que foram raspadas pelas empresas de inteligência artificial para alimentar os modelos de inteligência artificial generativa que vão te dar essas respostas. Agora, você não sabe exatamente se no meio dessas informações tinha, por exemplo, um vinho ruim para danar que estava fazendo propaganda dele mesmo e criou um site dizendo que o vinho dele era ótimo. Vou dar outro exemplo. A história da pizza. Teve uma coisa mais ou menos, agora já faz uns meses, tá? De alguém que foi no Google também e perguntou assim: olha, eu queria saber como é que eu faço para o queijo não escorregar da pizza. Uma pergunta, né? Eu vou cortar a pizza, vou comer a pizza, o queijo escorrega. Aí a resposta da inteligência artificial: use cola não tóxica. Aí a pessoa, da onde veio isso? Isso veio porque, por exemplo, uma das informações que o Google estava raspando para dar essas respostas era o Reddit, que é um fórum de discussão que tem gente tirando sarro, fazendo piada, né? Só que assim, você não está claro de onde vem essa informação. Então, eu sou uma pessoa desavisada que estou ali e falo assim: sei, cola não tóxica. Será que Prit é tóxico? Será que eu boto na pizza? Né? Então, assim, toda essa fonte da informação, com inteligência artificial, isso fica ainda mais tênue de você saber de onde está vindo essa informação, se é confiável ou não. E, para além disso, você ainda tem um ataque frontal contra a sustentabilidade financeira do jornalismo. Vamos voltar para o vinho. O pessoal da Revista do Vinho do Brasil, eles têm uma redação, eles contratam repórteres. De repente, os repórteres fizeram um curso até para entender de vinho, né? E esse pessoal, antes, como é que ele ganhava dinheiro? Acho que, originalmente, eles vendiam revista impressa, só que, hoje em dia, isso está acabando. A gente sabe que tanto jornal impresso, etc., isso está sendo totalmente superado pelo online. Então, a princípio, você precisava muito de anúncio, né? E como é que funciona o anúncio? Quando você tinha a busca do Google, você botava qual é o melhor vinho branco do Rio Grande do Sul. Aí apareciam os sites, Revista do Vinho. Você clicava, isso gerava tráfego. Com base no tráfego, a gente tem não sei quantas pessoas, usuários, etc., você vendia anúncio.
Se as pessoas agora usam inteligência artificial e a resposta vem direto e você não clica no link, não tem tráfego para o site. Sem tráfego para o site, você não consegue vender tanto anúncio. Sem vender tanto anúncio, você não consegue pagar o salário do repórter. Então, e isso, por sua vez, quando não tem jornalismo de qualidade, quando não é sustentável financeiramente, de onde vai vir a informação que alimenta o resultado da pergunta da inteligência artificial? Do Reddit, né? Vai todo mundo comer pizza com cola. Porque assim, você não vai ter pessoas... Estou falando assim, em última instância, né? Mas essas são todas preocupações. Então, assim, ao mesmo tempo em que você tem pessoas que estão burlando esse sistema, né? Tentando manipular esse sistema para fazer com que informações falsas ou manipuladas cheguem direto ao apoiador de um político, você tem um ataque frontal à sustentabilidade financeira do jornalismo, que é, em tese, uma fonte de informação de qualidade, que deveria estar alimentando, né, esses chatbots. Então, são ataques aí por vários lados. Eu não quero dizer parece que eu estou super pessimista, né? Mas eu acho que isso, na verdade, nos dá um motivo a mais para a gente jornalista, fazer o nosso trabalho melhor do que nunca. Jornalista erra muito, né? Infelizmente, a gente comete muito erro. A gente tem que corrigir erro. A gente tem que ser muito mais exigente para não corrigir, para não cometer o erro, né? Porque a gente sempre sabe que a correção também é uma coisa que tem muito menos alcance do que o erro. Quando as pessoas falam assim, nossa, como é que você vai... Como é que a gente se contrapõe a esse tipo de novo ambiente, né, em que você tem uma competição tão desleal entre informação falsa e informação verdadeira, que você tem uma competição desleal e um ataque frontal contra os jornalistas, né? Você tem todos esses líderes que vão falar assim, você... Não vou nem entrar no quesito ser mulher, né? Se você é jornalista e é mulher, eles vão falar que você ou é gorda, ou é feia, ou é velha, ou oferece sexo, qualquer coisa, menos que você está ali fazendo seu trabalho. De novo, críticas sempre sua bem-vindas. Fala assim, sua matéria é um lixo. Beleza, é do jogo, né? Sua matéria está errada. Nossa, preciso corrigir. E se a pessoa quiser, ela vai me processar. Eu vou me responsabilizar. A rede social não vai se responsabilizar. Inclusive, né, se for uma informação falsa sobre alguém, você vai processar o bispo, porque não tem quem acionar. Agora, talvez um pouco melhor. Mas, assim, a gente tem que reaprender. Primeiro, que eu acho que ganha uma relevância nova o jornalismo, tanto quanto na Covid, né, que a gente tinha tanta informação falsa. A história da cloroquina, por exemplo, né, o jeito que viralizou a história de que falsamente a cloroquina curava a Covid, e, de repente, as pessoas descobriram que tinha jornalista que ia dentro do hospital para ver se estava faltando oxigênio, que ia lá esquadrinhar os artigos científicos para ver que tratamentos eram realmente eficientes. Então, assim, acho que serve para alguma coisa, não são todos fake news, que nem alguns líderes populistas estão dizendo. Inteligência artificial também. Você começa a avaliar que, assim, cara, é importante eu saber de onde está vindo essa informação que eu estou lendo ou que eu estou vendo. Da onde tiraram isso? Quais são as fontes? E quem é a pessoa que foi atrás dessa informação? Existe um profissional, né, que ele se formou para isso, que ele trabalha para isso. E, de novo, se ele escrever uma besteira, ele vai ser responsabilizado por isso. Então, eu diria, assim, no final das contas, que a gente nunca viveu um período tão desafiante como esse, né, de uma suposta praça pública de informações que é privatizada, manipulada, e que a gente tem uma competição desleal entre informação falsa e informação correta, checada. Ao mesmo tempo, eu tenho uma esperança de que tem um valor muito grande para o jornalismo e para as pessoas que se importam com informação. É um direito de todos nós a gente obter informação correta e checada, né? Se a gente depender só da informação direta, mesmo que for do político que a gente apoia, é óbvio que o incentivo dele é só contar o que favorece a ele. Você sempre vai ter que ter o chato do jornalista no meio do caminho, que é a pessoa que vai checar se o que ele está falando é verdade e vai puxar o documento para ver se aquilo que ele está dizendo está ali escrito, né? Ou descobrir que seja Banco Master, todas essas coisas, né? Tem uma pessoa
Então, acho que com inteligência artificial e com esse ambiente em que fica tudo muito... Você não sabe de onde saíram as coisas, ao mesmo tempo em que tem uma inundação de informações que a gente nunca sabe o que é verdade e o que não é, de novo, valoriza o papel do jornalismo. E a nossa tarefa como jornalista é se esforçar para fazer o melhor possível, para não cometer erros e, quando cometer, se responsabilizar. Era mais ou menos isso, gente. Obrigada. Pronto, fim dado esse primeiro momento, né, o Flávio já apresentou a Ebeli Rebouças, doutora em comunicação e uma das apresentadoras, né, do podcast As Cunhãs. E agora chegou o momento, então, Ebeli, de você fazer as suas considerações aí sobre esse tema tão palpitante. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bom? A Patrícia não fez propaganda do livro dela, mas eu vou fazer, A Máquina do Ódio, né, que foi um livro muito importante para a minha tese de doutorado, que investigou justamente os impactos desse modus operandi, né, de líderes populistas de extrema-direita no fazer jornalístico, né, no desempenho de papéis profissionais, nas nossas rotinas jornalísticas. E aí eu vou aproveitar a minha fala, que é curtinha, só para pontuar algumas coisas que você falou e tentar trazer algo a mais, assim, né, num debate que eu acho importantíssimo, num ano eleitoral, que a gente já está vendo algumas novidades aí no ecossistema de mídias. Mas, assim, uma coisa que você falou que eu acho bem interessante é a questão do método, né? A desinformação como método, né? Um método que foi apreendido por um espectro político específico, né? Que a gente vê, como você citou, o Trump, o Bolsonaro aqui, outros líderes populistas de extrema-direita mundo afora, que apreenderam um método como nenhum outro espectro, né? O centro, a esquerda, a extrema-esquerda, se é que ela existe, essa galera não domina, né, e não chega nem perto da robustez de método que a extrema-direita conseguiu adquirir. E eu falo isso assim, porque nos estudos que a gente vai pesquisando e tudo, acadêmicos, científicos, né, a gente não é vozes da nossa cabeça, a galera que estudou mesmo. Por exemplo, a eleição do Bolsonaro em 2018, ela começou a ser preparada em 2015, pelo menos, né? Já tinha uma estratégia política ali sendo montada e orquestrada por estrategistas, né, mundiais, internacionais, que conversam, que têm uma rede para discutir esse método. E uma outra coisa que você falou, que eu acho bacana de pontuar, é que assim, essa praça pública, né, de informações, ela nunca foi totalmente pública, porque ela, você tinha aí as grandes empresas jornalísticas, Globo, Record, as revistas, os jornais, os grupos de comunicação. Mas uma coisa é você ter empresas desse porte, outra coisa é você ter 3, 4, 5 grandes empresas, né, no mundo todo, né, a Meta, o Elon Musk lá com o X dele. E, de fato, a deslealdade da concorrência vem daí, né? Como é que você vai concorrer? Como é que o jornal Folha de São Paulo, o jornal O Povo, vai concorrer com a Meta, com o meninozinho lá do Facebook, com o Kiko dos foguetes, que é o Elon Musk? Não tem concorrência, né? É desleal mesmo. E eu acho que o mais interessante é que esses empresários dessas empresas, né, dessas grandes companhias, big techs de comunicação, eles não escondem de que lado estão. Eles têm, para além de interesses econômicos, eles têm interesses políticos, né? Tanto que, por exemplo, o Elon Musk é um cara cogitado como futuro, né, possível candidato a presidente dos Estados Unidos. Os caras têm lado, né? Têm lado. E, como a Patrícia disse, há uma... essas redes, as plataformas, elas são muito mais permissivas a um determinado tipo de conteúdo. Porque o ódio, né, a controvérsia, a polêmica, isso mobiliza, né? Isso deixa a gente lá com o dedinho coçando, comentando nas redes sociais, no Instagram, no Twitter. Isso mobiliza emoções, paixões, e a verdade, como você falou, ela é chata e ela é complexa. Como é que você vai... Sabe, é isso, você gasta muito tempo, né, um palavreado, para mostrar o que é verdade.
quando a falsidade ideias simples, né, que colam e que vêm de diversas frentes, elas são muito mais fáceis de ser apreendidas. São 2 pontos assim que eu achei legal que você falou e que são importantes de pontuar. E aí, assim, pensando no tema, né, desse painel da comunicação e democracia e informação como bem público, eu não sei se vocês estão reparando, a gente está no ano eleitoral, né, eleições gerais, estaduais e tudo, e, assim, no meu perfil do Instagram, eu nunca vi tanto perfil novo de notícia, assim, que não tinha em 2025. Começaram a surgir um monte de perfis, não sei o quê, notícia, radar não sei o quê, papapá. E, assim, eu não sigo esses perfis, né? E eles estão chegando com informação para mim, né? E eu fico vendo umas coisas curiosas e tal. E aí, a informação, ela sempre foi um instrumento de cidadania, né? E um indicador de qualidade das democracias, né? Países com liberdade de expressão, com imprensa pluralista, com visões de mundo ali, todas dialogando, isso sempre foi um indicador de democracias maduras, consolidadas e tal. E o que a gente está vendo agora é essa confusão, né, de perfis de jornalistas profissionais, do jornalismo convencional, com os podcasts, como as Cunhãs, com perfis que você não sabe de onde vem, né? E aí, como é que fica a informação como instrumento de cidadania e de democracia nesse ecossistema, né, nesse ambiente midiático? Eu acho que, nesses casos, eu acho muito bacana. Assim, a gente hoje vive um cenário de jornalismo que é bem diferente do que eu vivi quando eu fui repórter do Jornal Povo, 2008 a 2014. Né? Imagino que, Patrícia, o mundo é outro, né? Existem jornalismos agora. Você tem um jornalismo de nicho, que está falando ali com um determinado público, jornalismo que chamam de guerrilha, jornalismo militante, e todos lá têm o seu... Né? Muitos deles são feitos por profissionais sérios, que têm ali uma identidade jornalística, que carrega os fundamentos, né, a normatividade do jornalismo, e tem outros que não. Então, o que eu acho mais interessante da gente perceber nesse mundo em que tudo está ali muito junto e misturado, é tentar, nós, jornalistas, sermos transparentes, né? A gente dizer quem é que a gente é para o público, quem é que financia a gente, de onde é que vem o dinheiro que banca aquilo ali, para que a gente possa ter um debate honesto, né, comprometido com a democracia. Seja de que lado for, se você for sei lá, um podcast, um blog de direita ou de esquerda, enfim, diga quem você é, né, quem é que está bancando o seu trabalho, e aí eu acho que dá para conviver. Né? A gente não, uma pluralidade muito maior de fontes de informação. Né? O jornalismo profissional concorre, em termos de atenção e audiência, com esses outros veículos. E eu estou falando isso como jornalista, e agora, como público, eu acho que o desafio é o mesmo, é tentar entender de onde é que aquilo ali está vindo, né? No ano eleitoral, principalmente. Eu fico, gente, você tem uma ideia ali pelo conteúdo, né? Mas quem é? Tem um político bancando? Quem é? Que grupo é esse? Você não sabe. Né? Então, eu acho que, como público, como audiência, procurar saber essas informações são cruciais para a gente balizar assim, o debate, sabe? Balizar o debate e tentar, minimamente, democratizar a discussão, e eu falo especificamente das discussões políticas. Deixa eu ver mais. No podcast As Cunhãs, vou fazer agora autopropaganda, né? É um podcast semanal de política, conduzido por mim, a Inês Aparecida e a Camila Fernandes. As 3 são jornalistas com tempos diferentes de carreira, e a gente é muito criticada, isso não é jornalismo, né? Vocês lá são jornalistas, porque eu até entendo, né? Assim, em termos do que se convencionou, né, do jornalismo tradicional, a gente está bem longe mesmo. E não tem problema em admitir isso, não temos problema em admitir lado. Toda eleição a gente faz o nosso editorial, a gente tem os nossos métodos, há uma mescla ali de informação, né, de apuração,
com opinião. Acho que é um formato importante para a democracia, porque ele penetra, né, em alguns grupos que são, em sua maioria, aversos ao debate político. E o termômetro disso é lá em casa. Né? O meu pai e minha mãe estão nem aí para a política, mas gostam de ouvir o podcast. Não é porque eu sou filha deles, não. É porque eles se sentem à vontade, eles entendem, a gente fala de um jeito... sabe, é uma conversa de calçada. Eu acho que esse tipo de iniciativa, né, eu acho que ela deve ser estimulada. A extrema-direita fez isso, né, conseguiu formar como é que eu falo? Uma árvore, uma estrutura de comunicação que aproximou as pessoas do debate político. As pessoas estão mobilizadas, engajadas, né? E isso tem que acontecer entre outros espectros políticos, né? Isso tem que acontecer, é importante que haja. É muito bom quando isso acontece, né? Respeitando os princípios normativos, éticos da profissão. Mas eu acho que a gente tem que repensar mesmo os formatos para que as pessoas se interessem pelo debate político e que assim a democracia seja preservada, alimentada, né, e tudo mais. Bom, eu, ao contrário da Patrícia, eu tenho um problema de ser concisa demais. Por isso que eu nunca fui professora, porque eu ficava com 4 horas para dar aula, né, nos estágios de docência da vida. Meu Deus, em meia hora eu acabei minha aula, não tenho mais nada para dizer, não. Eu ainda tenho 4 minutos aqui. Eu lembrei de outra coisa que eu queria pontuar sobre o método de desinformação e de como você usar as plataformas e as ferramentas de IA. No ano passado, Patrícia, ou foi 2024, acho que foi ano passado, teve um evento aqui do PL, eu acho que eles fizeram isso em outros estados, era um evento do partido com representantes da Meta, para literalmente ensinar, pegar no braço a militância e ensinar a produzir conteúdos virais, verdadeiros ou não. Usando a inteligência artificial, tipo assim, como é que você faz para criar um conteúdo que viralize, que chegue todo mundo, bota aqui uma multidão, sabe? Como criar sei lá, um ambiente ali que você bota uma multidão, cores, tem toda uma estética e um método para munir, né, e dar insumos para essa militância reproduzir essas estratégias. E o grande problema, que eu acho, é que, às vezes, isso vem acompanhado de métodos de desinformação, ataques ao jornalismo profissional. O seu livro fala muito disso. Né? E o problema é que você não tem contraponto. Você não tem contraponto. Há uma parte da política, há uma parte do espectro político que não consegue se contrapor. A concorrência é desleal também, porque, como foi dito aqui, as plataformas elas têm lado, elas têm interesses. Então, assim, até a democracia fica ameaçada nesse sentido. Então, eu acho que, né, faltam aí 2 minutos, eu me garanti aqui, porque não deixei tanto tempo sobrando. E eu acho que é hora de conversar mesmo, né, bater papo, fazer perguntas. É isso. Prazer, viu, te conhecer pessoalmente, bom demais. E estar com vocês aqui. E bora ouvir as cunhãs, que é legal. Posso comentar 2 minutos? Não, porque eu achei maravilhoso o que você falou e concordo muito. Acho que iniciativa com a Cunhãs e o Foro de Teresina, por exemplo, eu acho que é isso. A gente também tem que achar maneiras de chegar no público. Né? Tem gente que acha chato ler jornal. Né? Eu tenho um monte de amigo que acha chato. Tem outros jeitos legais. Eu adoro ouvir podcast, né? Inclusive discutindo política. E desde que você seja transparente, né? Assim, olha, eu sou de um lado mais progressista, eu sou de um lado mais conservador, ou isso está claro no seu negócio. A transparência que eu acho importante é essa coisa, e é uma das maiores preocupações nessa eleição. Você pode falar com o pessoal do TSE, influenciadores. A gente não sabe quem é pago, quem não é, para apoiar o político X, político Y, a tese tal. Né? Você tem influenciadora de maquiagem, que, no meio da mensagem, enfia, né, um negócio ali. E tudo isso é muito, muito... E eu acho, concordo com você, que é preciso ter um jornalismo que não seja só o quadradinho convencional, que seja podcast, que seja um perfil de Instagram, desde que você mantenha o processo jornalístico,
Que é isso. Você pode ter opinião, você pode ter tudo. Você só tem assim, que é o processo jornalístico. Você não vai mentir. Você vai checar. Só isso. Né? Para atingir um monte de gente que hoje em dia a gente não atinge. Né? E essas mídias convivem, né? Não tem escapatória. A Folha, o Povo, o Diário do Nordeste vai conviver com as Cunhãs, vai conviver com o Foro de Teresina, e essas mídias não se anulam, se complementam, né? E o fato é esse, assim, é ficar atento a... E você falou aí dos influenciadores, a gente viu um dia desse, essa galera está sendo bancada por Beth. Né? E Beth tem lado político também, tem interesses políticos. Elas estão sendo ameaçadas de serem extintas. E tem uma bancada, que a galera fala aqui no Congresso, é uma das bancadas com maior lobby, o maior peso, é a bancada de Beth. Então, elas estão dentro da política. Há defensores de grupos de interesse que estão bancando esses influenciadores, que bancam alguns canais de notícia, entre aspas. Então, está tudo ali junto e misturado. Eu acho que é isso, é despertar para a atenção e desconfiar quando você não sabe de onde é que aquilo ali está vindo, você não sabe quem é que está bancando aquilo ali, e realmente ficar atento a esses detalhes, porque, às vezes, vinha ali, né, misturadinho num postzinho inocente. Ganhador e vote no fulano. Né? Tipo, mano... Isso foi maravilhoso, gente. A gente vai começar agora, então, o momento dos debates, né, porque logo depois nós teremos a premiação do terceiro Prêmio Sintaf de Jornalismo, o Sintaf-Jó, que vem multiplicando, né, os trabalhos. Começou pequeno, o segundo já multiplicou o dobro, agora nós dobramos as inscrições, né, foram 49 trabalhos, né, porque alguns foram em série. Isso deixa a gente muito feliz e já agradecendo à diretoria do Sintaf por permanecer com esse projeto, né, até o momento. Então, esse momento é o período de perguntas. Vocês podem levantar, que a nossa equipe de apoio está aí com folha de perguntas para distribuir, para que a gente possa, então, dar continuidade. E uma primeira pergunta para a Patrícia. Né? A gente fala de informação como bem público. Isso é difícil das pessoas compreenderem, né, que a informação é um bem público. Por toda essa defesa da liberdade de expressão, às vezes você vai querer defender a regulamentação, né, de tudo isso, e as pessoas já vêm com as pedras na mão. Então, assim, como então a gente pode falar dessa virada de chave, do grande ganho para a sociedade em compreender a informação como bem público, né? Obrigada. Depois queria ouvir a Evelyn também sobre isso. Para não ficar... Estou me achando falando demais aqui, ó, vou ficar mais concisa. Eu acho que tem duas coisas, né? Liberdade de expressão, na verdade, tem dois lados. É a liberdade de eu falar o que eu quiser, desde que isso não infrinja o direito do próximo. Tem sempre aquele exemplo clássico. Eu não tenho liberdade para gritar fogo dentro do cinema lotado, porque vai rolar um pisoteamento e as pessoas vão morrer. Então, isso não é liberdade de expressão. Tá? E liberdade de expressão, o outro lado, é o meu direito a um acesso à informação de qualidade. Eu quero decidir em quem eu vou votar. Eu quero decidir qualquer coisa, em que escola meu filho vai estudar. Eu preciso ter acesso à informação. Isso é um direito das pessoas, né? A informação de qualidade. E a outra coisa é uma falácia dizer que existe liberdade de expressão hoje. Como bem lembrado, durante uma época, você tinha ali sei lá, a informação, as notícias controladas por algumas famílias que controlavam alguns jornais, algumas rádios, etc. Mas isso ainda era um pouco mais disperso do que hoje a superconcentração que a gente tem com algumas poucas grandes empresas. Então, quando se fala em liberdade de expressão, e por que a gente não pode ter lei porque isso infringe a liberdade de expressão, todo mundo concorda que a gente não quer o governo decidindo o que eu vou ler ou o que eu não vou ler. Mas eu também não quero Elon Musk decidindo, certo? Então, assim, a gente tem que chegar em alguma formulação que seja democrática, que tenha regra para isso, não seja nem o Elon Musk e nem o governo. Eu acho que essa coisa da liberdade de expressão ser uma falácia, de fato, é óbvio, é claro, tem algumas mensagens que não chegam, não circulam. Né? Algumas elas são barradas mesmo pelo algoritmo em detrimento de outras. E aí, eu acho que você fala isso no seu livro também, Patrícia, tem um outro tipo de censura ou autocensura que ela vem do medo do rebote que aquela informação vai causar. Né? Alguns jornalistas, principalmente jornalistas que têm um lado explícito e tal, muitas vezes se autocensuram porque sabem que aquilo vai gerar uma reação, né,
violenta, muitas vezes. Na minha tese, eu vi muito isso. Eu estudei o efeito do cercadinho para os jornalistas da Folha e do Globo. E, assim, entrevistei 8 jornalistas da época, né, que cobriam o cercadinho. Entrevistou a Thalita Fernandes? Eu não posso dizer, porque foi tudo sob condição de anonimato. Não, porque é uma amiga que sofreu muito. Era uma galera que sofreu, que adoeceu. E, assim, uma coisa que eu percebi era... Eles disseram, né, verbalizaram, que havia uma autocensura mesmo. Tipo, eu não vou perguntar ou não vou escrever sobre isso, porque eu sei que amanhã eu vou levar pedrada. Porque eu sei que amanhã eu vou ter que voltar para aquele ambiente e vão me xingar, ou vão ameaçar minha mãe. Né? Então, rolava uma autocensura. Então, de fato, tem tantas frentes essa coisa da liberdade de expressão, tem tantas nuances, e aí a gente faria um outro debate aqui, só sobre isso. Falando dessa coisa de censura, rapidinho, contar uma história que até tem no meu livro. Eu fiz uma série de reportagens sobre disparos em massa em 2018, depois continuei cobrindo, e, na época, teve uma campanha de informação falsa sobre mim na internet, em grupos de WhatsApp. Isso viraliza tanto que tinha... Eu moro em São Paulo, e são 2 prédios, agora mudei, mas são 2 prédios, né? Toda vez que eu descia, tinha uma mulher do primeiro andar, que ela abria a janela e começava a gritar e me xingar. Sua comunista! E berrava. Toda vez. Por quê? Ela recebeu alguma fake news num grupo de WhatsApp e ela achava que era totalmente legítimo. E os porteiros, que eram gente fina, que eles me ligavam e falavam assim, dona Patrícia, não desce que a louca abriu a janela. Então, tipo, pelo menos eles me davam uma avisada. Mas é isso. E aí, você fica pensando, eu vou escrever essa matéria, nossa, vem todo esse BO atrás. É um perigo a autocensura. Nós temos aqui uma pergunta do Rosenblatt, para a Patrícia Campos Melo. Você falou da importância do jornalismo profissional, no entanto, os grandes grupos de mídia pertencem a grandes empresas. Até que ponto o jornalista tem a liberdade de fazer um trabalho isento e livre em órgãos dessa forma, né? Órgãos como esse? Começar fazendo um disclaimer, eu sou CLT, tá, gente? Vamos manter isso. Né? Não, eu vou falar. Eu trabalho na Folha de São Paulo, é uma grande empresa. Eu já trabalhei em outras empresas, onde não foi exatamente isso que aconteceu, mas na Folha de São Paulo nunca, jamais alguém me disse, você não pode publicar isso. Você tem uma linha editorial do dono do jornal. Você vai ver os editoriais do jornal, se o editorial é contra 6x1, se o editorial é a favor de privatização. Você tem uma linha, ele vai escrever isso no editorial. Agora, se eu quero escrever uma coisa que eu apurei, ou uma análise, uma opinião, nunca ninguém disse, você não pode escrever isso. Eu acho que eu tenho uma sorte, imagino que nem todos os veículos no Brasil sejam desse jeito, mas eu acho que, desde que você mantenha esse posicionamento para o editorial do jornal, que é diferente da parte do noticiário, eu sei que o jornal, por exemplo, se opõe a várias das iniciativas de regulação. Eu venho cobrindo regulação de internet há muitos anos. Nunca ninguém falou que eu deveria ou não deveria escrever, graças a Deus. Ótimo, perfeito. Essa pergunta aqui é mais a cara da Ebeli. Vamos lá. Esses eventos das Big Techs, esse da Meta e do PL, ensinando a criar conteúdos virais, sejam falsos ou não, isso não seria crime se feito dentro de um país, como se fosse um evento legal? Acho que ele quer só compreender melhor se seria errado ou não eventos dessa natureza, bem direcionados para a criação desses conteúdos. É porque, assim, não são eventos, vamos criar conteúdos falsos, né? É um evento de comunicação, né, legítimo, embora seja muito controverso que seja feito com representantes de grandes plataformas, mas eu não vejo como assim um problema legal, né, assim, porque, de fato, são eventos de comunicação. Vamos aprender a criar conteúdo, a utilizar as plataformas de redes sociais, a utilizar a inteligência artificial. O problema é o que está por trás disso, né?
O crime não é cometido ali no evento. Você pode questionar, por que a Meta está alinhada com o PL fazendo um evento como esse? Você pode questionar, mas não é ilegal. O que se vai fazer a partir daquilo ali, né, é que pode se tornar criminoso. E, como eu disse, o grande problema há algum tipo de iniciativa semelhante ocorrendo em outros espectros. A Meta senta com... Eu vou dar um exemplo de partido, só para me contrapor ao PL. A Meta senta com o PT para ensinar a militância petista, a militância do PSOL a produzir conteúdo? Não, eu acho que não. Isso é que eu acho questionável, né? Essa seletividade e a afinidade com que essas grandes plataformas, que hoje elas definem, como a Patrícia comentou, definem o que a gente vai receber ou não no nosso feed, nos nossos perfis, elas têm um lado, né? E aí eu não acho que é ilegal, criminoso, mas o que se vai fazer com aquilo é que pode ser, né? Vou repetir a pergunta. Ela quer saber se aqui no Brasil quem produz fake news é punido, o tipo de, né, os graus de punição. Eu acho que não. Eu acho que não é. Posso estar enganada, Patrícia. Tem legislação? Não existe uma categoria, um tipo penal, né, que seja fake news. O que você tem dentro da eleição, tem alguns tipos de mentiras. Por exemplo, você falar, a urna eletrônica transforma um número no outro, e você colocar isso, a plataforma, o Instagram, não sei o que, eles são obrigados a tirar isso. Tá? Então, isso, sim, mas você não tem uma coisa que é... O que você tem as leis normais de calúnia, difamação, né? Se eu imputar você um crime que você não fez, isso é um crime, você pode ir preso, né, se for calúnia. Mas fake news não é um tipo penal, que eu saiba. Aí tem assim, acho que o TSE tem tentado aprimorar, né, algumas regras, tipo, se você usa inteligência artificial, tem que sinalizar que aquele conteúdo foi feito com inteligência artificial. Né? Mas, assim, meu povo, é tipo enxugar gelo, porque a velocidade com que essas coisas vão acontecendo, não tem legislação, fiscalização que dê conta. Não tem. E é isso, às vezes você até tira do ar, mas 10 segundos depois já tem outro conteúdo. Então, é complicado. E exatamente enxugar gelo, assim, não tem como você conseguir ir. Isso não quer dizer que você não vai fazer nada, vai ficar vendo, né, o circo pegar fogo. Mas é por isso que tem que ter uma regulação que mude os incentivos, né? Se for só lucro o que move, o que vai circular na internet, vai continuar isso daí. Se você não tiver algum tipo de regulamentação que cobre das plataformas, algum tipo de responsabilidade sobre o que elas veiculam, isso vai ser muito difícil mudar. Gente, e assim, a gente está falando de informação política, mas assim, o que acontece no submundo dessas plataformas e da internet de crimes, né, de crimes contra a mulher, esses grupos Red Pill, né, masculinistas, de crimes de pedofilia, de crimes contra a infância. É tanta coisa, e isso circula livremente, sem fiscalização, né? E sem a punição devida. É impressionante. A gente está falando aqui de IA para a Dona Maria lá, que foi criada para insultar o Lula, não sei o quê, insultar o governo. Mas isso é fichinha perto do que acontece no submundo, que a gente nem dá conta. Tem esse decreto agora, né, do governo, que é sobre misoginia. Não sei até que ponto pode lidar com alguma coisa disso, mas a gente não sabe ainda. Pronto, ele falou em perspectiva da regulamentação, que é uma das perguntas... da regulação, sim. É uma pergunta aqui também. E tem uma pessoa preocupada, né? Ele fala da perspectiva, mas tem uma pessoa preocupada aqui também se isso não seria um órgão regulador das mídias no Brasil. Então, assim,
para você esclarecer um pouquinho sobre isso também, a importância de regulamentar e também um risco que o outro lado também fala sobre isso, né? Claro. Eu acho que tem algumas esperanças. Por exemplo, no ano passado foi aprovado o ECA Digital. Quando você fala em bem-estar e segurança do filho, acho que aí cai essa ficha. Tipo, quem é que vai defender pedófilo online? Ali foi assim, o limite. Assim, agora eu quero ver eles fazerem um lobby contra isso. Né? Então, essa foi uma regulamentação muito importante e que foi aprovada com apoio desde a Damares, né, de direita, até a esquerda inteira. Então, acho assim, tem alguns temas em que é mais fácil regular. Você consegue entender por que você não vai deixar um aliciador pedófilo impune, né? Esse tipo de coisa. Ou que você não vai deixar o seu filho viciado em joguinho que pega dinheiro. Outros que a gente teve, por exemplo, no PL das fake news, que era o 2630, quando estava próximo de ser votado, agora eu esqueci qual era o ano, se era 2020, você teve o Google, na primeira página da busca do Google, o Google, que é um mecanismo de busca que tem mais de 95%, ou seja, todo mundo que vai fazer uma busca usa o raio do Google, né? Eles se aproveitaram desse poder de monopólio, e na primeira página estava escrito assim: veja como o PL 2630 vai acabar com a sua internet. Isso era uma mega campanha contra uma legislação, usando... Então, assim, tem sempre esse lobby das próprias empresas muito forte. Você está tendo agora esse lobby contra esses decretos do governo, muito forte. Tem algumas preocupações que são muito válidas. Assim, você não quer ter um Ministério da Verdade, você não quer ter meia dúzia de servidores públicos ou indicados políticos decidindo qual conteúdo é aceitável, qual não é. Você precisa ter regras decididas pelo Congresso. Se o Congresso não faz nada, temporariamente, pelo Judiciário, temporariamente, tá? Que estabeleçam balizas para isso. Agora, um dos cuidados, por exemplo, da decisão do Supremo é assim: então você vai ter o poder de alguém reclamou, você tem que remover um conteúdo, ou qualquer empresa vai ser obrigada a remover uma postagem se alguém reclamar, ou se fizer. Não, o que você tem assim, se é um crime, e é claramente um crime, a empresa, né, ou o Facebook, né, ele é obrigado a remover sob perigo de multa. Agora, se são coisas que eles dizem assim, a gente não quer ter... tem uma série de coisas que você tem que ter um dever de cuidado, que eles falam, né? Mas aí não é assim que você deixa passar uma publicação, a empresa vai ser punida, né? Alguém pensou nisso. Não, você tem que ter um descumprimento sistemático da regra para então ser punido. Não é por um conteúdo, justamente. Depende, tem link patrocinado, que, em tese, deveria estar escrito ali. Link patrocinado, para você saber se ele está lá, porque ele é o resultado. O Google, a busca do Google, tem um algoritmo que cruza vários dados para ver qual é o link mais relevante para o que você buscou. Tá? Mas, às vezes, em cima disso, vem os links patrocinados. São os anunciantes que pagaram para ter o link mais para cima. Em tese, isso tem que estar escrito. Para você saber, né, se alguém pagou ou se é relevante para a sua busca. Isso também. É que agora, o cara que tem o vinho ruim e que fez propaganda, o negócio dele vai, sem ninguém saber, dentro do resultado da inteligência artificial, da resposta da inteligência artificial. Não está escrito ali, site patrocinado alimentou este modelo de inteligência artificial. Isso que é o louco. E agora, gente, nós vamos concluindo os nossos debates, porque daqui a pouquinho nós vamos ter a premiação do terceiro Prêmio Sintaf de Jornalismo. Eu já estou vendo aqui alguns finalistas aqui no nosso auditório, né? Então, a gente vai começar daqui a pouquinho. Queria só fazer a última pergunta para realmente encerrar e a gente ir se encaminhando para o final, até para o pessoal chegar, né? Está marcado para as 18 horas, e a Patrícia, daqui a pouco, o voo dela sai, né, Patrícia? Patrícia nesse contexto. me deixou com vontade de tomar vinho com essas conversas dela. Juro, um vinho gaúcho, assim. Pelo menos não vontade de pizza com cola, né? Não, pizza com cola não, mas um vinhozinho do Rio Grande do Sul. Patrícia, a gente está nesse contexto, né, do terceiro Prêmio Sintaf de Jornalismo, que busca valorizar, né, a produção de qualidade, com ética. Aqui no Ceará nós temos grandes jornalistas, né,
fazendo um belíssimo trabalho. E, nesse contexto todo, a quem interessa, né, descredenciar os jornalistas, o jornalista, a figura do jornalista? A gente passou por um processo tão difícil, né, num período passado, e ainda sofremos um pouco, né, com tudo que aconteceu. A quem interessa, então, descredenciar os jornalistas? Credenciar o jornalista interessa a políticos com tendências autoritárias que querem manipular os eleitores, basicamente. Vamos tirar o jornalista da equação, tirar qualquer contraditório da equação. Para isso, o que você faz? Em vez de você, se você é um jeito até mais fácil de censurar, você fala assim: esse fulano só escreve fake news, ou você intimida. Isso só serve a um político que quer manipular os eleitores dele. Está dentro do tal método, né? Deslegitimar a imprensa e o jornalista. É método. E é isso. Agradeço, né, a todos que estiveram aqui conosco. Agradeço a Patrícia imensamente, o tempo dela corrido para vir. A Ebeli também. Quem tiver saudade dela, é só acompanhar, né, os podcasts, o Instagram, né? Então, em nome do Sintaf, agradeço a participação de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Convido o diretor de comunicação do Sintaf, o Nilson Fernandes, para fazer a entrega da lembrança às nossas convidadas, juntamente com a Patrícia Guabiraba, por gentileza. E mais aplausos para Patrícia Campos Melo e Evelyn Bolsas pela participação e enriquecimento. Fotografia, por favor.